eu quero estar falando um pouquinho sobre unidade. Eu não vou estar explicando o que é unidade, mas eu quero estar entendendo junto com os irmãos, a partir da Bíblia, o propósito da unidade. Por que Deus escolheu unir um povo? E aí, então, nós vamos entender um pouquinho o nosso papel dentro dessa unidade que Deus faz. Amém? Antes de abrirmos a palavra de Deus, também quero lembrar os irmãos, nós estamos no mês da família, nós escolhemos o mês de maio para estar celebrando, e abençoando as nossas famílias. Então, todas as mensagens estarão sendo direcionadas, para o ensino, através da Bíblia, claro, daquilo que Deus tem como propósito, daquilo que Deus quer para as nossas famílias serem saudáveis, para as nossas famílias serem abençoadas. Quero convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler apenas o verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Diz assim, então, a palavra de Deus: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Pai, nós, mais uma vez, com os nossos corações quebrantados, nos encontramos diante da exposição da sua palavra. Esta pequena porção e tantas outras que o Senhor irá ministrar aos nossos corações nesta noite. Pedimos a Deus que o Senhor esteja abençoando para que nós possamos, sim, ó Deus, entender, para que nós possamos compreender o seu desejo, o princípio ou o propósito da unidade, de estarmos juntos, de fazermos parte deste grande propósito do Senhor, que é resgatar aqueles que estão perdidos. Abençoa, Deus, os meus lábios neste momento, para que não seja o pensamento humano, mas aquilo que o Senhor, através do seu Espírito, estará ministrando, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, sim, ó Deus. Este é o meu desejo, eu faço em nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, será um mês de intensos desafios para nós, pois eu sei o quanto é difícil praticarmos e vivermos os princípios que Cristo deixou para a sua igreja, para o seu povo. Quando nós olhamos para Jesus, e Ele deve ser o nosso alvo, quando nós olhamos para o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele a quem pagou um alto preço para nos resgatar e para nos tornar o povo de Deus, então nós vemos que Ele viveu alguns princípios que nós precisamos viver também. Mas eu sei que é difícil, porque eu vivo isso. Eu sei que não é fácil você amar uma pessoa que você não conhece, ou uma pessoa que às vezes é difícil de se relacionar. Não é verdade? É complicado. É difícil você olhar para uma pessoa que você apenas conhece, ou que você está conhecendo, ou aquela pessoa até mesmo que você já conhece há muito tempo, mas que de repente se torna aquela pessoa indesejável. É difícil você olhar para ela com olhar de misericórdia, para poder olhar para ela e ver nela algumas coisas que sobressaem aquilo que está te causando aquele sentimento de rejeição. Não é fácil. Mas Jesus, como nós vimos no domingo passado e no domingo anterior,
vimos que Jesus ele estabeleceu algumas estratégias dentro desse princípio de amar, que é o princípio primordial para que possa existir uma unidade. Ele olhou para uma sociedade corrompida, ele olhou para um povo que se dizia ser, olhava para os próprios judeus, que dizia ser o povo de Deus, era o povo escolhido, o povo separado, aquele povo que tinha as leis de Deus, aquele povo a quem Deus se revelou de forma sobrenatural, de várias formas, de várias maneiras, mas quando Jesus olha para aquele povo, ele olha naquele povo e ele vê o quê? Hipocrisia. Jesus não conseguia encontrar pessoas sinceras, as pessoas estavam corrompidas. Da mesma forma, se nós voltarmos um pouquinho no passado e vemos lá no início, quando Deus olhou para a terra, logo depois que o homem foi expulso do jardim e que já se havia passado algum tempo, mas de repente Deus olha para aquele homem, para aquele povo, e aquele povo estava tão corrompido que Deus diz: olha, eu me arrependo. E da mesma forma, Deus continua olhando para nós, irmãos. Só que agora, Deus olha para nós através de Jesus Cristo, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, por isso nós estamos aqui nesta noite. Por isso existe um povo que está sendo unido, tem um povo que está sendo ajuntado neste mundo para estar servindo a um propósito, o propósito de Deus. A unidade, irmãos, eu não tenho dúvidas, ela nasceu no coração de Deus. E ela tem um propósito. Sim, na unidade, irmãos, nós entendemos o valor das coisas que são comuns. Quando alguém se une, ou quando alguém se aproxima para formar um grupo, para estarem caminhando juntos, pode ter certeza, porque essas pessoas têm um alvo em comum. Nós vemos grandes movimentos se levantando hoje em dia, pessoas que têm um propósito, têm uma causa, elas se unem para se tornarem o quê? Mais fortes. Porque conforme elas vão angariando a força de mais membros fazendo parte do seu propósito, a coisa vai aumentando. Irmãos, nós vemos isso hoje dentro do princípio que vem deteriorando e destruindo o princípio da família. Eu sei que, em nome do amor, as pessoas estão se unindo contra princípios estabelecidos por Deus para a família. Há movimentos que estão se fortalecendo e as pessoas estão se unindo, mas elas têm um propósito em comum. E aí nós precisamos olhar para a família de Deus, a igreja de Jesus, e nós precisamos entender o que é que nos une para nós estarmos fazendo parte da igreja de Jesus. Irmãos, a unidade que existe na igreja é através de Jesus. Se não for através de Jesus, nós não teremos uma unidade. Então, queridos, em Jesus nós temos algo em comum, porque Jesus é Senhor, porque Jesus é Salvador das nossas vidas. E dentro disso, nós temos uma fé em comum, nós temos uma missão em comum, e temos também um inimigo em comum. Mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos diferencia. Porque dentro da unidade, irmãos, estão pessoas diferentes. Eu sou diferente. Você é diferente. Nós estamos juntos porque nós temos um ideal,
que nasceu primeiro no coração de Deus, quando ele enviou Jesus ao mundo. Porque o que diz João 3,16? Por que Deus veio a este mundo? Porque ele amou. E porque o homem estava perdido. E a única maneira de que o homem pudesse ser resgatado era que ele enviasse o seu filho. Então Jesus veio a esse mundo e ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de unir a igreja, de formar um povo para caminhar juntos. Mas aí, queridos, nós precisamos entender, Jesus podia ter vindo, Jesus podia ter ido para a cruz, feito tudo o que fez, e aí, pronto, o homem estava salvo, bastava que ele acreditasse, mas não. Deus deu um propósito para nós, para que nós pudéssemos andar juntos. Ele não veio simplesmente e fez o que precisava ser feito para que nós nos tornássemos salvos apenas acreditando naquilo que Jesus fez. Mas Ele deu a nós um propósito, quando Ele estabeleceu a igreja e disse: olha, agora vocês são os meus discípulos, e a vocês é dado a missão de pregar o Evangelho e salvar aqueles que estão perdidos. Irmãos, esse é o grande propósito da igreja, estar reunidos juntos, porque nós aprendemos a amar como Deus tem nos amado. E a grande missão e o grande propósito da unidade da igreja, irmãos, é amar e amar como Deus nos amou. E aí eu pergunto, como que Deus nos amou? Qual foi o critério de Deus para nos amar? Ele olhou para a terra e disse: poxa, aquele não tem pecado, então aquele é uma pessoa mais, mais culta, uma pessoa mais inteligente, eu vou ficar com aquele, então vou salvar aquele, vou morrer por aquele, ou escolheu alguns. Não. O critério que Deus usou foi a graça. Ele olhou para um povo corrompido, um povo cheio de pecado, e Ele os amou do jeito que eles eram, para que Ele, entrando no meio deles, pudesse fazer a diferença e pudesse fazer a transformação. Por isso, quando Jesus olhou para o povo e viu que eles eram como ovelhas que não têm pastor, Ele sentiu compaixão. E aí, então, Ele se dirige para o meio deles e começa a ensinar, começa a cuidar deles. E essa missão, irmãos, foi passada para nós. É isso que tem que unir a igreja, não é aquilo que eu quero, aquilo que o pastor quer, aquilo que o ministério faz, ou aquilo que muitas vezes acontece. Não é uma denominação, irmãos, mas é a unidade de um propósito que Deus tem, um ideal que nasceu no coração de Deus para resgatar o homem e dar ao homem uma segunda chance de voltar a viver o princípio da unidade que Ele estabeleceu. O apóstolo Paulo, meus queridos, ele nos descreve com muita clareza a importância da unidade quando ele utiliza a figura do corpo. Aquilo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios também, capítulo 12, verso 12, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, verso 27, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O apóstolo está dizendo aqui: olha, nós somos muitos, mas nós, sendo em muitos, formamos o corpo de Cristo, e Cristo é único. Não existe dois Cristos. No corpo humano, irmãos, até pode haver uma repetição, mas olha, eu tenho 5 dedos nessa mão, nenhum deles é igual. Mas eu tenho um braço, 2 braços, que são parecidos. Pode se repetir, eu tenho 2 pernas, tenho 2 joelhos, tenho 2 pés. Eles podem até se repetir, irmãos, mas são distintos e fazem diferença no conjunto.
Na unidade, um depende do outro. Por isso o apóstolo, quando ele vai estar instruindo, ele vai dizer, olha, se o teu pé dizer que não é do corpo, ele deixa de ser do corpo? Não, mas ele pode se rebelar. E aí, se eu tenho 2 pés, é porque eu preciso dos 2 pés, mas se um não quer caminhar do lado do outro, como que o corpo pode andar em unidade? Desta forma, irmãos, o apóstolo está descrevendo a unidade ou aquilo que Jesus queria estabelecer entre a igreja. Nós podemos ser diferentes, irmãos. A grande dificuldade das pessoas é entender que unidade, não é uniformidade, irmãos. Não é uma coisa que você cria em série, não é uma coisa que você faz tudo igualzinho, parecidinho, não pode ter diferença nenhuma. Não. Unidade é você colocar pessoas diferentes, colocar coisas diferentes, mas que têm um propósito em comum. E o nosso propósito é servir a Cristo. E aí então nós podemos entender por que Jesus instituiu a igreja. E assim, poder, através dessa figura que o apóstolo Paulo coloca aqui como corpo, tentar esclarecer, tentar explicar um pouquinho aquilo que a igreja tem como papel na sociedade. Nós precisamos entender o valor da unidade, irmãos. Entender a unidade é aceitar que você faz parte do corpo de Cristo e, no conjunto, você é importante. Não importa, irmãos, qual é a sua função, qual é a sua posição, qual é a sua qualificação, não importa. Você é importante. Mas nós precisamos entender que nós estamos juntos num propósito estabelecido por Deus. Então, se você é médico, se você é advogado, se você é enfermeiro, se você é um motorista, se você é um carpinteiro, um pedreiro, não importa qual a sua profissão, você tem um propósito. O Marcelo usou aqui na introdução do culto a referência daquela jovem de Balneário Camboriú que entendeu o chamado de Deus e foi fazer missões. Mas ela tinha uma profissão e através da sua profissão ela colocou toda a sua vida para servir ao propósito de Deus. Então eu posso ser um carpinteiro e servir ao propósito de Deus. Quantas coisas um carpinteiro pode fazer, irmãos, dentro do propósito de Deus para abençoar e auxiliar aqueles que precisam. Um médico, ele não precisa atender unicamente no seu gabinete, no seu consultório. Ele vai ter os seus clientes, mas ele pode colocar a sua profissão a serviço do propósito de Deus. E aquele que não tem condições para pagar uma consulta, aquele que não tem acesso ao tratamento, ele pode abençoar. Você já imaginou? Se todos nós tivéssemos consciência disso dentro da igreja, não haveria necessidade entre as pessoas, porque existe um propósito de Deus quando Ele está unindo um povo, quando Ele está fazendo um povo, irmãos, e esse propósito, irmãos, ele se cumpre naquele ideal de que juntos nós somos mais fortes, mesmo que sendo diferentes. Então, nós precisamos entender que todos nós somos importantes dentro desse propósito de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, no verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ele está usando aqui ainda a figura do corpo, irmãos, para tentar nos mostrar a importância que cada um de nós, na igreja, no propósito, no ideal de Jesus. Às vezes, queridos, uma simples dor de cabeça, e eu sei disso, pode trazer um desconforto tremendo para todo o corpo. Uma simples indisposição
pode tirar você de ação por alguns momentos. É verdade ou não é? Quantas vezes, nós sofremos porque alguma parte do nosso corpo está sofrendo, está doendo, está machucado. Fernando, vamos usar o exemplo do Fernando. O Fernando está ali agora para que o seu corpo possa lhe auxiliar completamente. Ele está com auxílio de 2 muletas. Mas você consegue fazer a mesma coisa, irmão, que você fazia antes? Não. Mas uma coisa que nós precisamos entender, o corpo humano, nós temos a condição de nos adaptar. Se um membro for amputado, se faltar alguma parte do nosso organismo, dependendo da parte do órgão que for retirado, o corpo pode se adaptar, ainda que leve um tempo, ele vai se adaptar e ele vai viver, mas ele não vai mais ser o mesmo corpo. Não mais agirá com a mesma forma ou com a mesma capacidade que agia antes. A pessoa, ela vai ter que se esforçar outros membros do corpo muito mais para ela alcançar a condição parecida do que ela podia fazer com todos os seus membros. A igreja é assim, irmãos. Quando alguém deixa de fazer a sua parte, ou quando alguém está ruim, quando alguém está mal, todo o corpo padece. Por isso a importância, e por isso o apóstolo Paulo está chamando a atenção para que nós entendamos esse princípio de unidade, de estar junto, para que a gente possa se fortalecer. Então, irmãos, quando nós entendemos o princípio ou o valor da unidade, nós teremos menos dificuldade para amar, teremos muito mais condições de amar uns aos outros. Porque, com toda certeza, nós vamos estar nos auxiliando mutuamente, entendendo que o meu esforço, que a minha vida é importante para que a sua também esteja boa, ou esteja bem. Nós vamos entender que para cumprir o propósito do Senhor Jesus, será muito mais fácil, será muito mais leve, para que nós possamos caminhar juntos. Mas eu quero que você entenda que para você entender esse princípio na igreja, irmãos, para você entender o princípio da unidade na igreja, você precisa entender o princípio da unidade na família, porque é lá que tudo começa. Quando eu iniciei o culto, eu disse que eu não tinha dúvida que a unidade ou o propósito de unir pessoas nasceu no coração de Deus. Quando nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos lá para o princípio e vemos quando Deus está fazendo, criando o mundo, nós vamos ver que chega um momento que Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, e o homem está administrando, o homem está produzindo, o homem está fazendo aquilo que Deus pede, mas Deus olha para o homem e vê que o homem não é feliz. Ele não está completo. E aí o que Deus faz para completar? Ele manda o homem descansar um pouquinho. Vai dormir um pouco. E quando o homem, então, acorda do seu sono, lá está a mulher preparada para ele, para que ele possa desfrutar da comunhão. Irmãos, eu vejo que o princípio de Deus fazer a mulher e o homem, macho e fêmea, é para que eles pudessem fazer o quê? Dar frutos. Existia um propósito. Deus colocou neles algo em comum. Deus diz: agora vocês vão cuidar dos filhos. Veja que o propósito, então, que uniu o homem e a mulher, é para que eles produzissem, para que eles enchessem a terra. Olha o que está escrito lá, Gênesis 1, no verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e a dominai sobre tudo. Então veja que o primeiro propósito de Deus havia, porque daquela relação de Deus unir o homem e a mulher,
Para que um se completasse o outro, existiria algo em comum, aonde viria o fruto. E esse fruto, queridos, a criança quando vem ao mundo, ela vem totalmente dependente do pai e da mãe. O que leva um pai e uma mãe a amar um filho? Não é o amor? Da mesma forma como Deus amou o homem quando criou, nós temos a condição de amar o fruto que sai da nossa união, do homem e da mulher. Pelos nossos filhos, irmãos, nós nos doamos, nós nos fazemos. Deus colocou algo em comum no coração do homem, havia um propósito. O homem agora, eles têm algo em comum, eles têm que cuidar dos seus filhos, ele tem que cuidar do jardim, eles têm que cuidar das coisas que Deus criou. Deus deu a eles esse privilégio, deu a eles esse propósito. Então havia um propósito de Deus. Quando ele olhou para o homem e viu que o homem não estava completo, ele logo o completou com a mulher. Mas aí vem os filhos. E aí, irmãos, um homem e uma mulher formam um casal. Um homem, uma mulher e os filhos formam o quê? Uma família. E aí, dentro da família, começam as diversidades. O homem, a mulher, eles são uma família, mas são um casal. E dentro da unidade, é muito mais fácil de viver. Agora, quando vem os filhos, aí vem um, feminino, um masculino, depois, ou vem com diferenças. Quem tem mais de um filho sabe que todos os filhos são diferentes, porque foi assim que Deus nos fez, irmãos, com diferenças. E dentro do lar, nós precisamos aprender a administrar as diferenças. E aí entra o propósito da unidade. Nós precisamos entender que Deus uniu uma família para que pudessem desfrutar do amor um para com o outro. Por isso, irmãos, o propósito de Deus na unidade é o amor. É você se entregar, é você olhar para o próximo e o aceitar, e procurar ser parte para poder auxiliar nas suas dificuldades. Mas isso só durou enquanto o homem estava em obediência na presença de Deus. Porque nós vamos perceber que enquanto Adão e Eva estavam na presença de Deus, eles viviam uma harmonia perfeita, irmãos. Estavam em perfeita sintonia entre eles e Deus. Bastou eles desobedecerem à lei de Deus, e aí então eles descobriram que estavam nus, e já não conseguiam mais se olhar um para o outro na presença de Deus, sentiam vergonha. Então, queridos, o princípio da unidade, ele é para que nós possamos amar. Quando Deus coloca pessoas juntas, é porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus é reunir um povo para estar vivendo na eternidade, com um princípio de amor um para com o outro. Lá, irmãos, nós não vamos encontrar as diferenças que nós temos aqui, porque lá não existe pecado. Lá nós vamos estar diante de Deus, sendo cuidados, como era lá no jardim. Mas enquanto nós não chegamos lá, Jesus estabeleceu uma meta, Ele estabeleceu um propósito, para que a sua igreja possa viver em unidade. Ele deu a nós uma tarefa. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos nos dispor. Nós precisamos estar juntos. Porque se queremos uma sociedade transformada, irmãos, nós precisamos entender o princípio da unidade. Nós precisamos entender que Deus nos colocou junto para que nós possamos ser parceiros um para o outro. Então, quando você olha para sua esposa, começa lá na sua casa, você tem que entender que Deus colocou ali essa pessoa, ou você escolheu aquela pessoa para amar, para fazer ela feliz. Quando você olha para os seus filhos, você vai ver que ele é o fruto da
escolha que você fez quando você escolheu a sua esposa, o seu esposo, e você vai se doar, você vai amar, e você vai tentar auxiliar nas suas necessidades. Você que agora tem, faz parte da família, que é o filho ou a filha, que tem mais membros na família, você precisa olhar um para o outro com o princípio de que aquela pessoa é importante para você, e Deus te colocou ali, porque Ele queria que você amasse, e que você auxiliasse. Irmãos, vejam que na escolha de uma igreja, você pode até escolher. Você pode escolher ser batista, você pode escolher ser assembleiano, você pode escolher ser católico, você pode escolher ser qualquer denominação. Mas na sua família, é Deus que escolhe. Foi Deus que te colocou lá. Ele colocou aquelas pessoas para você amar e para você ser amado por elas. E é isso que nós precisamos entender. Quando as famílias não conseguem entender esse princípio e ficam brigando e medindo força entre elas, então começa a deterioração do grande propósito de Deus, que é unir as pessoas para se cuidarem mutuamente e viverem mutuamente, um para o outro. Na igreja não é diferente. Jesus colocou um princípio, que nós devemos amar e fazer discípulos, para que um dia nós possamos voltar lá no princípio do jardim, para estarmos na eternidade com Deus. Eu sei, irmãos, não é fácil, mas se o seu corpo começar a falhar os membros, logo você vai sentir a dificuldade de viver. Então, faça de tudo que você puder para auxiliar aquele que Deus tem colocado diante de você. Entregue-se completamente para fazer a sua parte, não para cobrar o que você acha que tem direito. Porque Deus, Ele olha para nós e faz algo por nós unicamente por graça. Não porque eu ou porque você merece. Não. Então, por que você não pode usar o mesmo princípio com as pessoas que Deus está colocando diante de você? Comece na sua família, irmãos. E aí, então, nós vamos poder ter famílias saudáveis, vamos poder ter igrejas saudáveis, vamos poder ter uma sociedade saudável. Mas nós precisamos entender que Deus escolheu unir o homem e a mulher para formar a família, e a família, então, para viver a unidade no amor, para que um possa auxiliar o outro. Será que nós podemos entender isso, irmãos? É isso. Estar juntos é nos tornar fortes, mas fortes com um propósito. Se vocês estão aqui hoje, irmãos, é porque vocês entenderam o chamado de Jesus. Ou pelo menos estão buscando e querem conhecer. E se você quer isso, então eu estou te convidando neste momento a tomar uma posição. Se você não tem entendido o seu papel na sua família, ou se você está dentro da sua família se sentindo rejeitado, se você está dentro da sua igreja, tem sentido dificuldades para se relacionar, então eu quero te convidar nesta noite a você refletir naquilo que Jesus está ordenando, está pedindo. Ele está pedindo para você amar. Amar e amar. Está disposto? Eu tenho certeza, irmãos, que isso não será difícil. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos agradecer, Deus. Muito obrigado, Pai. Porque na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor tem nos amado. Muito obrigado, Papai do céu, porque o Senhor me colocou numa família que me amou e que cuidou de mim. Muito obrigado, Deus, pelos meus pais, pelos meus irmãos, que me ajudaram, que me auxiliaram.
para que eu me tornasse o homem que hoje eu sou. Mas também, Deus, eu quero agradecer pelos irmãos, pelo homem que o Senhor levantou para que me alcançassem, para me trazer a salvação, a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deu a mim o privilégio de estar numa igreja, junto com tantos irmãos, esta família que tem crescido. Deus, esta família que está aumentando a cada dia, não apenas aqui na Igreja Batista, Fé, Esperança e Amor, mas por tantos lugares que eu tenho ido, ó Deus, e eu tenho o privilégio de encontrar irmãos, de encontrar pessoas que me amam, que têm o mesmo propósito. Muito obrigado, Deus. Mas, Deus, eu sei que nós estamos tendo dificuldade de viver o propósito da unidade, porque nós pensamos diferentes, temos gostos diferentes, desejos diferentes, e muitas vezes, ó Deus, nós colocamos isso à frente do propósito maior, que é aquele que o Senhor quer, para que nós amamos as pessoas e nos entregamos por ela, como o Senhor fez por nós. Pai, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para nós entendermos esse propósito, porque é que o Senhor abriu espaço para que este corpo estivesse aqui nesta noite. Porque existe este local, porque existe esse endereço, porque o Senhor estabeleceu aqui a Igreja Batista, Fé, Esperança e Amor, e porque o Senhor me inseriu nela, fazer parte deste grupo de irmãos que aqui estão. Pai, abre os meus olhos, abre o meu coração, para que eu possa entender isso, Deus. E assim, ó Deus, eu possa produzir o fruto que agrade ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que nós pudemos viver nesta noite. Muito obrigado, Deus, pela ação do Seu Espírito em nossos corações. Mas eu sei, Deus, que tem pessoas aqui, Deus, que precisam que os seus olhos espirituais possam se abrir. Então, Deus, que neste momento o Seu Espírito esteja agindo sobrenaturalmente, tomando esta mente, este coração, que eu sei está aí refletindo em tudo aquilo que foi ministrado aqui. Pai, talvez pessoas que estão tendo dificuldade em se relacionar nos seus lares, estão tendo dificuldades, ó Deus, quantos casais estão tendo crises, ó Deus, por não entenderem o princípio de um auxiliar e amar e compreender o outro. Muitas vezes, Deus, nós não entendemos que dentro da unidade existe, Deus, a hierarquia, como na família, que começa a responsabilidade do pai, da mãe, dos filhos, e estende-se, ó Deus, para os parentes e sociedade. Que cada um de nós, ó Deus, entendendo o nosso papel, possamos amar as pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, que este mês, quando o Senhor estará ministrando para as famílias, para os relacionamentos, o Seu Espírito possa encontrar espaço para estar agindo nos corações, tratando, curando, libertando aqueles que ainda estão aprisionados, aqueles que estão cativos, ó Deus, acorrentados, porque nós sabemos, ó Deus, que Satanás e o mundo estão lutando contra os princípios ou contra o propósito da unidade dentro do seu ideal. Mas que nesta noite esta palavra possa penetrar nos corações aqui e comece em cada coração, a começar em mim e a cada um de nós, a tomar uma decisão de entender que o Senhor me colocou nessa família, nessa igreja, porque o Senhor quer que eu ame,
que eu abençoe, que eu auxilie, que eu ajude, para que as pessoas não venham sofrer, não venham ser machucadas. E da mesma forma, Deus, abre os meus olhos para ver as pessoas que estão me amando, as pessoas que têm, ó Deus, me auxiliado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo, Deus. Ao retornarmos para os nossos lares, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, iluminando cada vida, cada família, em uma semana cheia de bênçãos. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.